Fala galera, dia 14/3, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado. Sexta-feira eu não fiz o fechamento, mas eu já tinha comentado em outro fechamento que algumas sextas eu não vou publicar, beleza pessoal? Então vamos lá, vamos começar pelo índice. Ele abriu aqui, ó, sem gap, tá? Em cima da média móvel de 9, deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui. Tá? Então ele abriu aqui querendo subir, deixou esse baita candle de rejeição, tá? Indicando que poderia reverter, mas aqui tinha média móvel de 9 e de 20, tá pessoal? Então era uma operação arriscada aqui. Se baixar um pouquinho o gráfico, dá para ver que ó, a média móvel de 200 aritmética, 500 e a 200 exponencial, elas estão descendentes. Isso aqui é uma LTB que eu tracei lá de cima. E ele respeitou hoje, se você der um zoom aqui, ó, no gráfico, ó, eu puxei essa LTB aqui desde o dia 11, tá? Que ele veio fazendo topo, 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 hoje quase encostou aqui e caiu. Então o mercado respeitou a LTB, respeitou a tendência de baixa, pessoal. Tá, então vamos lá. Ele deixou esse candle aqui, com esse pavio de rejeição, porém estava em cima das médias, e logo depois ele deixou esse candle aqui, ó. Ele deixou um pavio de rejeição aqui na média móvel de 20, rompeu a 9 e rompeu a VWAP. E foi esta a entrada que eu fiz, que eu postei hoje no History. Como que eu tracei esse alvo? Este aqui é um padrão chamado Trap, tá pessoal? Ele finge que vai, deixa um paviozão de rejeição e o próximo candle rompe. Tá? Óbvio que tem que estar no contexto certo, ele estava alinhado às médias. Como o mercado caiu bastante no último pregão e estava longe da média móvel de 200, ó, ele estava 800 pontos da aritmética e mais de 1.000, mais de 800 pontos da exponencial e mais de 1.000 da aritmética. Era saudável o mercado fazer um retorno à média, tá? Inclusive, eu já quero salientar o seguinte, ó, se você pegar a distância aqui da 200 para o pregão agora, para onde o preço está, 2.300, 2.400 pontos. Fazia tempo que o mercado não pegava a tendência e afastava tanto assim das médias móveis de 200. Eu já falei isso também numa outra análise de mercado. Há um ano e meio atrás ele fazia bastante isso, com uma certa frequência. E depois, no meio da pandemia, o mercado ficou muito travadão e ele estava esticando pouco, mas esses movimentos eles são dinâmicos, então a gente tem que ficar prestando atenção para entender qual é a dinâmica do mercado no momento, tá pessoal? Então, pelo que eu estou observando, não é a primeira vez que ele afasta mais de 2.000 pontos da 200, tá? Então a gente vai analisando o momento do mercado para entender quando estar muito longe, quando não está tão longe. E isso é dinâmico, ele se altera, tá? Mas enfim, ele deixou um padrão aqui de trap, e eu entendi que ele poderia fazer um recuo, porque foi em cima das médias. Então eu tracei este alvo aqui. É uma projeção de Fibo, tá pessoal? Não é o Fibo comum, é o Fibo que tem o pezinho. Deixa eu colocar em preto aqui para aparecer melhor. Tá lá no meu history. Quem viu meu history? Tá. Então o primeiro alvo era 141, o segundo alvo era aqui no 161 e o terceiro alvo aqui nos 200%. Tá. Ele veio lamber o segundo alvo, mas antes ele voltou. Então eu peguei essa subida, tá, ó. Eu cheguei a ficar 300 e poucos pontos positivo nesse primeiro alvo aqui, no 100%, eu fiz uma parcial e protegi o resto no 0 a 0. Minha entrada foi logo depois desse pivô aqui. Tá? A hora que esse candle rompeu, eu entrei. Estava ancorado pelas médias e o stop aqui embaixo. Quando ele buscou o primeiro alvo, eu fiz uma parcial e o restante eu puxei para o 0 a 0. Ele desceu, pegou o meu 0 a 0 do restante dos contratos e fez uma nova trap. E foi lá buscar quase o segundo alvo. Mas nessa segunda eu não entrei, tá pessoal? Então ele fez uma nova trap na 20,
veio aqui quase no segundo alvo dessa primeira trap que eu tracei a projeção. Só que ele ancorou na média de 50, pessoal. Ele segurou na média de 50. Ele fez aqui, ó, um topo duplo, ele rompeu um pouquinho, mas ele segurou nessa região, tá? E a 200, a 500 e a outra 200 estavam descendentes. A 50, descendentes. A 50 muitas vezes segura o preço. Às vezes o mercado mostra que vai fazer um retorno e ela para na 50 e continua o movimento. E foi o que aconteceu hoje, tá? E mais uma confluência de que ia cair a LTB, traçada lá do dia 11. Então, ela segurou nessa região aqui, da média de 50 e da LTB. E aqui ela já aproximou mais, ó, ela ficou a 400 e poucos pontos da 200 exponencial e 600 e poucos pontos da aritmética. Ela já não estava mais a mil e poucos pontos de distância. Tá? Não foi um trade que saiu colado, mas ela ficou aqui mais próxima. Então, segurou na média móvel de 50, LTB e as médias maiores caindo, era uma boa confluência, tá? Para esse retorno. Mas a correlação que eu mostrei no meu history, e eu postei um vídeo aqui, tá? Lá onde ficam os fechamentos de mercado, mostrando a minha outra tela, que agora não consigo gravar e jogar para outra tela. Eu tenho uma outra tela só de correlação, né? Que neste horário aqui, ó, se você for olhar o horário que ele começa a reversão, ó, 10h10 esse candle. O nosso mercado brasileiro à vista abre às 10 horas, então Petro e Vale deram uma queda muito expressiva a hora que elas abriram. E foi justamente essa queda aqui que o índice acompanhou. Então a correlação funcionou muito bem hoje. Petro, Vale e os bancos, pessoal, juntos, eles têm mais de 30% do Ibov inteiro. Então é muito interessante quem opera índice olhar para Petro, Vale, e eu não olho o banco em si, eu olho o FNC, tá? Que é o índice dos bancos. Então é muito importante ficar de olho, porque muitas vezes essa correlação ela acaba dando algum indicativo para o gráfico do índice. Óbvio que você também tem que ter uma confluência do gráfico do índice, tá? Não é só lá tá caindo aqui vai cair, não. Você tem que olhar as correlações e aqui também. Então tinha as confluências das médias maiores, da média de 50, dessa LTB, e aqui deu um padrão gráfico. Tá. Deixa eu pintar essa setinha aqui, colocá-la de vermelho. Este candle aqui foi um candle gatilho de entrada, pessoal. Tá? Olha, ele foi 235 pontos. Ele deixou um pavio de rejeição saindo da 50, ele cruzou a 9 e cruzou a 20. Tá? Ah, Renato, mas tinha esse fundinho aqui, ou esse. Tudo bem. Aqui ele deu um novo gatilho. Tá? Mesma coisa, ó. Esse candle, o volume acima da média, saiu ancorado das médias com força, deixando esse candle aqui, que é um candle que deixou um pavio de rejeição. Este rompeu, é uma trap também, igual essa que eu peguei de compra, tá, pessoal? Tá? Então teve um padrão aqui de candle, teve a confluência das médias e junto a correlação da Vale e da Petro, tá? Então este seria um novo candle gatilho. Eu já vou puxar um Fibo aqui para vocês, ó. Você puxar desse topo para esse fundo aqui, ó, aqui você poderia traçar um primeiro alvo, tá? Então aqui era a entrada, esse candle ele foi indeciso, e no rompimento desse candle, aqui você poderia fazer uma nova entrada, porque aqui tinha um alvo, tá? Ó, não é nada, não é nada. São mais de 300 pontos até o primeiro alvo de Fibo, tá, pessoal? Rompeu o primeiro alvo de Fibo, você puxa ele para o segundo. Tá? Aqui seria o segundo alvo. Então, neste rompimento aqui, opa, esse aqui foi um candle de decisão, ele deixou um pavio do mesmo tamanho para cima e para baixo, rompendo esse candle,
Nova entrada, pessoal. Tá? Nova entrada. Ah, Renato, rompeu de novo. Ok, então vamos para o terceiro alvo. Olha onde o mercado veio, pessoal. Ele cravou o terceiro alvo de Fibonacci. Mercado muito direcional hoje. Quem fez a entrada logo aqui no começo, deu para pegar 1.200 e poucos pontos. Desta nova entrada aqui, mais de 800 pontos. Deste rompimento desse candle de indecisão, mais de 600 pontos. Tá? Para quem acreditou no movimento. Então, o mercado hoje foi muito bom, tanto no dólar quanto no índice, muito direcional. Eu peguei essa descida também, que eu não postei. Então, eu fiz um gain na subida, fiz um gain na descida. Deixa eu apagar esse fio aqui. O mercado manteve a sua tendência de baixa, as médias maiores, ó, 200, exponencial aritmética e 500, descendentes, alinhadas para baixo. O preço chegou razoavelmente próximo delas. Ó. Iniciou uma tendência, a 9 passou para baixo da 20, que ficou para baixo da 50, elas pegaram afastamento, que é o que eu sempre explico, ó, a 50 afastando da 20, a 20 afastando da 9. E o mercado pega a tendência e vai cravar alvo de Fibo. Aqui, pessoal, ele fez aqui um topo duplo, né? Tá? Depois que ele atingiu o terceiro alvo de Fibo, ele ficou lateral, certo? Fez aqui um topo duplo. Tá? Onde seria a entrada? No rompimento, pessoal. Ó. Ele fez até esse fundo um pouco inclinado. Se você traçar uma linha aqui em cima, ele estava fazendo o formato de um triângulo. Ó. Então foi um topo duplo com rompimento de triângulo. Deixa eu puxar mais para cima aqui. O mercado está rolando, tá, pessoal? São 18 horas e 3 minutos agora. Tá? Então ele ficou lateral esse tempo todo, ó. Quase 2 horas lateral. No rompimento aqui, dessa linha, caracteriza uma entrada, um candle com volume acima da média, com força. Gatilho, pessoal. E o alvo, como já cravou este primeiro alvo aqui de Fibo, você traça um novo alvo desse pivô aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Ó, primeiro alvo, rompeu, você passa para o segundo alvo, rompeu, você passa para o terceiro alvo. Ele cravou o terceiro alvo de Fibonacci e aqui ficou até agora. Ele não caiu. Então, dia excelente, pessoal. Muito direcional. É assim que eu gosto de ver a bolsa. Dando movimentos de tendência que você consegue pegar bastante ponto. Quem fez a entrada aqui no término desse candle, se segurou até o terceiro alvo, ó, umas 700 pontos. Trade excelente, pessoal, tá? Então essa foi uma entrada. Aqui ele faz um descanso, ó. Aquela base que eu sempre falo para vocês, ó. Próximo da média móvel de 9, setup da média móvel de 9, pessoal. Tá? Rompeu, entra. Aqui ele faz um pullback na média móvel de 9. Tá? Se você estivesse considerando o terceiro alvo, foi traçando, aqui indicaria um novo gatilho de entrada. Bota o stop aqui em cima dele e deixa rolar. Tá? Não teria sido estopado, teria vindo atingir o terceiro alvo, você poderia encerrar a operação. Não é nada, deu 300 pontinhos aqui. Tá? Aqui, daqui para baixo, como já estava próximo do terceiro alvo, eu não entraria mais, porque já está muito próximo aqui. Tá? Então foi um dia sensacional, pessoal, muito direcional. Ok? Tá? Então são 18h05, agora o mercado
travou aqui nessa parte, né, nesse terceiro alvo de Fibo, e talvez ele suba um pouquinho aí no final do pregão, mas enfim, é um horário que eu já não gosto mais de operar. Vamos lá ver o dólar. O dólar eu perdi de boletar hoje, galera. Eu não boletei o dólar. E me arrependi. Porque ele foi muito direcional, cravou alvo de Fibo também. Depois eu parei para olhar ele. Tá? Então ele abriu aqui nesse gap de baixa, ficou aqui deixando esses pavis indecisos. Quando de repente... Opa, deixa eu mudar aqui minha imagem. Quando de repente ele indicou que poderia fazer um pivô de baixa aqui, pessoal, tá? Porém, ele segurou aqui nas médias móveis de 200, aqui já tinha VWAP do dia anterior, e aqui ele começa uma reversão, tá? Então aqui, ó, você já podia fazer um espelhamento, tá? Porque ele saiu das médias móveis de 200, você traça um fibo daqui e aqui, porque ele subiu reto aqui, então você espelha o movimento, tá? Então, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Porém, se você pegar este pivô maior, ó, daqui do fundo até este topo, conforme o mercado foi desenrolando, ó, primeiro alvo, segundo alvo, olha onde o mercado foi. Deste pivôzão grande aqui. Cravou terceiro alvo de Fibonacci. Uma pernada maravilhosa do dólar, maravilhosa. Olha aí. Mais de 60 pontos desse topo aqui. Quem pegou a operação daqui, tudo bem, pode ter realizado antes, provavelmente, né, com esse pullback aqui. Então vamos lá. Hoje eu não boletei dólar, tá, pessoal? Então aqui seria meu primeiro gatilho. Por quê? Mais uma vez, pessoal. Vamos lá. Eu vou até pintar aqui para ele ficar visível, para ficar bem visível para vocês. Proximidade das médias. 200 aritmética, 200 exponencial, 500. O preço aqui literalmente saiu das médias móveis de 200 e deu um mega movimento, que esse é o setup que eu mais gosto de pegar. O preço saindo bem próximo ou literalmente das médias, tá, pessoal? Aqui, ó. Essa verde mais escura é 200 aritmética, aqui é exponencial e essa era 500. Tá? Elas começaram até a inclinar no meio do trade. Então, os preços saindo das médias maiores, depois a 9 passa para cima da 20, e aqui, só depois dessa lateralização, que a 50 passa para baixo da 20, tá? Então ele deu essa primeira pernada. Se você traçar um fibo desse espelhamento aqui, como eu já tinha traçado, ó, ele foi exatamente ali no segundo alvo, tá? Desse espelhamento aqui, ó, tá? Daqui até aqui. Então ele cravou esse segundo alvo de fibo. Você poderia ter feito esse trade, já teria dado uma pontuação bem legal, 20 pontos, tá? E depois que ele ficou todo esse tempo lateral e ele deu mais gatilhos de entrada, você poderia ter traçado esse fibo maior, tá? Então aqui ele pegou o segundo alvo, ele ficou todo este tempo aqui lateral, foi semelhante ao índice, que ele ficou quase 2 horas lateral. Vamos ver quanto tempo ele ficou aqui, ó. Mesma coisa, ó. Exatamente o mesmo tempo que o índice ficou lateral, o dólar também. Tá? Então você traça o range, e fica aguardando o rompimento. Tá? Esse candle aqui já foi interessante, que ele foi um candle com volume acima da média, saindo da média móvel de 9, tá? Porém, ainda tinha esse topinho aqui, ó. Então, para quem quis esperar, esse candlezinho aqui, que é um candle de indecisão, quando ele é rompido, você poderia ter feito uma entrada aqui. Tá? Ou neste candle aqui, se você quisesse ter uma confirmação melhor, que ele fechou mais bonito. Tá? Então teve esses dois gatilhos da entrada depois desse range, pessoal, beleza?
Então aqui ele dá mais uma pernada, ele faz um novo descanso na média móvel de 9. Eu mostro praticamente todos os dias para vocês esse setup aqui, pessoal. Rompeu essa linha do descanso, entra. Tá? Candle saindo da média móvel de 9, rompendo figura. Entrada, pessoal, com stop aqui embaixo. O stop fica aqui, ó. Quando esses pullbacks não são grandes, o stop é curtinho, tá? Aqui é o stop. Entrada, ele foi aqui subindo bem devagarzinho, né? Com candles muito pequenos, ó. Ele fez um novo descanso na média móvel de 9, tá? Bandeirinha, rompeu, entrada. Tá? Entrada, stop aqui embaixo, bem curtinho esse stop. Tá, pessoal? Mais uma vez aqui, ó. Pullback na média móvel de 9 períodos. Esse veio até a 20, melhor ainda. Tá? Melhor ainda, quando a 20 está próxima da 9, ele encostou na 20, saiu com força. Entrada, pessoal, gatilho. Não tem nem o que discutir. Tá? E aqui já estava próximo do terceiro alvo desse pivô maior, então seria a última entrada. Aqui você poderia fazer a realização, se você tivesse traçado esse fio maior. Teria o terceiro alvo desse espelhamento também, que acabaria por aqui. Tá? Então, assim, foi um dia maravilhoso, tanto para o índice como para o dólar. Eu acabei pegando só o índice. Outro detalhe aqui, pessoal. Depois desse pullback complexo, que ele ficou lateral aqui, desse range, né? Que na verdade foi um range. A 50 vai para baixo da 20. Começa a criar afastamento. A 20 começa a criar afastamento da 9 e ele dá a tendência e vai embora. E os preços começando no dólar exatamente colados nas médias de 200. É o melhor setup de todos. Olha o tamanho da pernada que ele deu. Tá? 30 pontos dessa entrada aqui. É quando ele pega as maiores tendências, pessoal. É o setup que eu mais gosto, que é o que eu gosto de priorizar aqui para vocês, beleza? Então é isso, não vou me estender muito, porque eu sempre acabo falando bastante, os vídeos ficam longos. Eu sei que algumas pessoas às vezes estão cansadas, querem um vídeo mais curto, mas eu tento fazer aqui o mais resumido possível, que eu gosto de falar todos os gatilhos e toda a explicação que eu enxergo no dia para vocês, beleza? Então, um dia maravilhoso, espero que amanhã também dê boas entradas. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecendo. Eu tô lá continuando postando os stories, beleza, pessoal? Fiquem de olho, assistam os stories. Às vezes eu traço um fibo enquanto eu estou na operação, como eu fiz hoje. Dê uma olhadinha lá que vocês vão ver. Tá certo, galera? Então é isso. Por hoje é só. Amanhã, terça-feira, estamos de volta nesse mesmo horário. Valeu, um abraço.